Olá, turma da leitura compartilhada, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão do Augusto Cury. Tema de hoje: preparando seus íntimos para suportar o inverno emocional. O dilema entre falar e não falar aos discípulos sobre o modo como morreria envolvia os pensamentos de Jesus Cristo. Se falasse, poderia gerar um transtorno obsessivo em sua mãe e em seus discípulos. Se optasse pelo silêncio, eles ficariam totalmente despreparados para suportar seu drama. Jesus optou por não falar, mas sem alarde, sobre o seu fim. Falou pelo menos 4 vezes. Comentou o suficiente para que os discípulos pudessem ter uma leve consciência do seu caos, mas não sofressem por ele. Alguns insistem em falar de seus problemas para que todos girem em torno deles. Outros se calam, fazendo de sua história e suas dificuldades segredos de Estado. Jesus era equilibrado, falava de forma serena a respeito de coisas com alto volume de tensão. O mestre da vida trabalhou no inconsciente dos seus discípulos sem que eles percebessem. Fez um trabalho psicológico magnífico. Ele os preparou não apenas para a primavera da ressurreição, mas para o inverno rigoroso da cruz. Você trabalha no inconsciente dos seus filhos e os prepara para que eles suportem as turbulências da vida? Você trabalha na mente dos seus funcionários e os prepara não apenas para o sucesso, mas também para os tempos de dificuldades? Um bom líder corrige erros. Um excelente líder previne-os. Um bom líder enxerga o que está à sua frente. Um excelente líder vê além do que está diante de seus olhos. Tema: um excelente observador da psicologia, um escultor da alma humana. Jesus foi um mestre dos mestres da escola da vida, uma escola em que muitos psiquiatras, psicólogos e executivos são pequenos aprendizes. Nessa escola, primeiro desenvolveu em si mesmo paciência e tolerância. Quando menino, ele crescia em estatura e sabedoria. Lucas 2,40. José e Maria admiravam esse jovem surpreendente. Sua habilidade em observar os fenômenos sociais e ambientais era espetacular. A rapidez de seu raciocínio impressionante. A capacidade de síntese e objetividade na confecção de ideias espantosa. Com uma simples frase como, aspas, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, Jesus dizia inúmeras coisas e causava uma revolução em seus ouvintes. Nas histórias que contava, conseguia sintetizar muitos detalhes em poucas palavras. Só mesmo a mente privilegiada de um excelente observador dos eventos da vida seria capaz de elaborá-las. Dizia, aspas, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos. Mateus 8,20. Aspas, olhai os lírios dos campos. Mateus 6,28. Aspas, eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13,3. O mestre dos mestres foi um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. Histórias que mudavam o rumo da vida das pessoas que ele atraía e educava. A profissão de Jesus como carpinteiro era um símbolo da sua atuação como escultor da alma humana. Ao buscar pesadas toras e colocá-las nos carros de tração animal, tinha a pele esfolada. A fricção de suas mãos com a lâmina de entalhar tornava-as grossas e ásperas. À medida que engrossava as mãos, o mestre refinava sua arte de pensar e amar. Enquanto encaixava as peças de madeira, analisava atenta e embevecidamente as reações e os pensamentos dos que o cercavam. Temos pouquíssimos relatos sobre o que ocorreu dos 12 aos 30 anos na vida de Jesus.
mas as ideias e conceitos que ele expressou sobre a natureza humana a partir dos 30 anos revelam que ele foi um excelente observador da psicologia. Não há profundidade quando os olhos da alma enxergam pouco. O homem Jesus percrustava os comportamentos humanos e analisava as causas que os sustentavam. Percebeu que o ser humano estava doente em sua alma, doente pela impaciência, rigidez, intolerância, dificuldade de contemplar o belo, incapacidade de se doar sem esperar a contrapartida do retorno. Certa vez, os fariseus indagaram por que ele se envolvia com pecadores e pessoas eticamente reprováveis. Jesus fitou-os e desferiu uma resposta certeira. Aspas, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mateus 9,12. O mestre da vida compreendeu as limitações humanas. Entendeu que o ser humano domina o mundo externo, mas não tem domínio sobre o seu próprio ser. Roma dominava o mundo, mas os generais imperadores romanos eram dominados por sua emoção arrogante. Somente alguém que conhecia as limitações humanas em suas raízes mais íntimas poderia amar incondicionalmente o ser humano numa sociedade saturada de preconceitos e discriminações. Somente alguém que penetrou nas entranhas da alma poderia perdoar e dar tantas chances quantas fossem necessárias para alguém começar tudo de novo. Em uma terra de exclusão, Jesus Cristo o acolheu. Em um ambiente social onde uns queriam estar acima dos outros, ele só admitiu estar acima das pessoas quando cravado sem piedade na cruz. Ninguém foi tão grande como ele e ninguém soube se fazer tão pequeno. A grandeza de um empresário ou de um político não está nos jornais que a noticiam, mas na capacidade de se fazer pequeno para compreender as dificuldades humanas. Um pai nunca será um grande pai se não aprender a circular e penetrar no mundo dos filhos. O mestre do amor se fez pequeno para tornar grandes os pequenos. Você consegue se fazer pequeno para alcançar as pessoas que não têm o seu nível intelectual ou sua experiência de vida? Não adianta criticá-las. A crítica sem afeto angustia e controla a abertura. A crítica sem afeto angustia e controla a abertura da memória das pessoas a quem é dirigida. É necessário valorizá-las para que abram as janelas de suas mentes. Assim, nossas palavras se tornam capazes de arejar a emoção dos outros. Assim é, boa noite, boa reflexão, gratidão.